Valeu, torcedor. Obrigado pelo carinho, pela audiência de todos vocês. Gente, olha só. Não é só o torcedor gremista que quer reforços, não. Eu sei que tu pede pro Grêmio reforços, que tu não tá satisfeito, mas o Renato também não está. O Renato, na coletiva do final de semana, deixou bem claro que o Grêmio precisa fazer contratações. O Grêmio vai precisar ir ao mercado, vai precisar trazer novas peças, reposições, porque o Grêmio precisa de peças para suportar todo esse calendário que a gente está tendo aí. Fato, gurizada, que o Grêmio não quer ter o aporte financeiro de Celso Rigo, nem de qualquer outra empresa para fazer as contratações nesta janela. O Grêmio tinha a ideia de fazer uma janela de impacto, uma janela diferente, uma janela que pudessem vir, por exemplo, um grande atacante, um jogador de nome, que pudesse mexer inclusive com marketing. Mas isso não vai acontecer. Isso não deve acontecer. Não vai acontecer, é forte. Ainda mais falando de futebol. Mas não é o planejamento da direção mais. Isso eu posso garantir para vocês. O planejamento do Grêmio, ele acabou sendo desfeito por conta das chuvas que aconteceram, né? Tudo que aconteceu no mês de maio e com os prejuízos que o Grêmio acabou tendo. Por isso, mudou o foco na janela de transferências. O Grêmio deverá investir nessa janela 4 milhões de euros. 4 milhões de euros. Não é contando com o Gemerson. O Gemerson já foi. Agora são 4 milhões a mais. Isso é o que o Grêmio deve investir nesta janela para contratações. Para vocês terem uma noção, 4 milhões de euros, por exemplo, o Flamengo fez uma proposta de 3 ao Al Hilal, segundo a imprensa carioca, para ter o Michael. Imagina, 3 milhões de euros para ter o Michael. O Grêmio quer investir 4 nesta janela de transferências. O Grêmio perderia praticamente todo o seu poder de investimento. Só que o Grêmio não quer contratar só um jogador. O Grêmio quer ir atrás de um meia, um reserva para o Cristaldo, um atacante, né, o reserva do Diego, e se sobrar, lá na terceira procura do Tricolor, se der, o Grêmio deve ir atrás de um 5, um jogador para fazer ali a função de primeiro volante. Aquele jogador, tipo, hoje a gente só tem o Dodge, né, com essas características. Temos uma penca de volantes, mas nenhum para aquela função ali mais de marcação, aquele cara para ser o grande defensor, que ajude ali a zaga do Tricolor. Então o Grêmio deve ir atrás de um atacante, de um meia e, se sobrar, ir atrás de um 5. Não é o Grêmio saindo atrás de um volantão, mas se der, o Grêmio vai buscar sim. Então o Grêmio deve fazer, vamos colocar 3 contratações, de 2 a 3 contratações, né? Não vamos botar certeza, mas 2 sim. De 2 a 3 contratações com 4 milhões de euros nesta janela de transferências, nenhuma com o nome de impacto, pelo menos é o planejamento da direção, beleza? Outro nome que eu vi muito ventilado nas últimas horas é o de Roger Guedes. Gente, esqueçam o Roger Guedes. Esqueçam o Roger Guedes. O Roger Guedes, para vocês terem uma noção, ele foi pro Al Rayyan, é o nome da equipe que ele tá. Al Rayyan. Ele ganha 5 milhões 5 milhões livres de impostos. 5 milhões de reais. Livres de impostos. É muita grana, gente. Muita grana. Ele saiu do Corinthians em agosto do ano passado. Ele tá fazendo a carreira ainda. Fazendo a carreira. Um jogador jovem, tem 27 anos. Roger Guedes, por enquanto, esqueçam. O Paulo Bitombeira, que é o empresário dele, já descartou a volta do Roger Guedes ao Brasil neste primeiro momento. Então, Roger Guedes é um nome assim, ó, que é sonho. Ele é sonho do presidente Alberto Guerra. Inclusive, ele falou isso durante a campanha, mas esqueçam, o Roger Guedes não tem nem condições. O Michael, ele tem um acordo de cavalheiros com o Flamengo. Lembra? Ele disse, quando ele sai do Flamengo, ele faz um acordo com o pessoal do staff do Flamengo, dizendo, olha, quando eu voltar pro Brasil, a minha preferência é vocês. Eu aviso vocês, se vocês quiserem, eu volto pro Flamengo, senão eu vou para qualquer outra equipe. Então tem esse detalhe. Embora o Flamengo ele já tenha uma equipe, né, que bem considerável, o Michael ele tem esse acordo com o Flamengo. Então o Flamengo quer o Michael, fez uma proposta ao Hilal, o Michael tem esse acordo de cavalheiros com o Flamengo e seria muito difícil uma vinda para o Tricolor nesse momento então. Michael e Roger Guedes são nomes que a gente pode riscar do nosso caderninho ali, eu acredito, nesse momento, até porque não é da intenção do Grêmio fazer uma contratação deste tamanho. Beleza? Vamos avançar um pouquinho, vamos falar sobre possibilidades de saídas, porque nós temos 2 possibilidades de saída nessa janela de transferências, não é só chegadas não. 2 jogadores podem sair, um deles é um jogador que o Grêmio quer que saia. Vamos falar bem a realidade? Não é só o Grêmio, torcedor também. Natan Pescador. Natan Pescador, ele tem sondagens do Vasco.
A imprensa lá do Rio de Janeiro começou a noticiar no início da tarde que o Vasco colocou o Natan numa lista de possibilidades de contratações nesta janela que vai abrir no dia 10 de julho. Eu lembro vocês que o Natan tem contrato com o Grêmio até o final do ano que vem. É um jogador que não vem sendo utilizado pelo Renato. Ele ganhou inúmeras oportunidades no ano passado, ganhou oportunidades no início dessa temporada e nunca conseguiu performar. E o Renato, ele passa todos os recados ao Natan de que acabou a relação, né? O Grêmio, quando precisa de um meia, ele não entra. Ele vai para os jogos, ele não entra nem em aquecimento. Então, vamos lá. Acabou a relação. Acabou. O Renato foi para a coletiva esses dias e falou que só tem o Cristaldo para posição. Então, tem que desenhar para o Natan que a realidade dele no Grêmio é outra completamente diferente. O Natan, ele chegou no Grêmio no início do ano passado vindo do Atlético Mineiro, 3 anos de contrato, ou seja, tem contrato até o final do ano que vem. O Grêmio está tentando emprestar o Natan a outras equipes, Criciúma, Curitiba, Goiás, o Santos, todos eles já demonstraram interesse no jogador, mas nenhum conseguiu avançar por vontade do jogador também. Fato que o Vasco, uma equipe de Série A, vai tentar, pelo menos ao que parece, o empréstimo do Natan. Eu conversei com uma pessoa hoje à tarde que me disse o seguinte: Diogo, olha, tu não descarta daqui a pouco o Natan ir até de forma definitiva. O Grêmio não vai exigir multa, não vai exigir valor, não vai exigir nada caso o Natan queira sair, tá? O Grêmio faz um acordo com o Vasco, leva o jogador, o Grêmio não cobra nada, não tem nada disso aí. O Grêmio quer abrir espaço na folha. O Natan está totalmente fora dos planos do Grêmio. Totalmente fora dos planos do Grêmio. O Grêmio, com a saída do Natan, abre um espaço considerável na folha de salarial, estamos falando aí na casa dos 300 mil reais, daria para o Grêmio ir atrás de outro jogador aí, quem sabe, para outras posições. Então, ou tem que investir num jogador mais forte daqui a pouco, né? Tem que investir, não precisa trazer um jogador do mesmo nível, pode trazer um jogador um pouco mais forte para a posição. Então, Natan tem sondagens do Vasco e pode sim deixar o tricolor nessa janela, como a gente já imaginava. Tomara! Vasco! Top. O zagueiro Natan, gurizada, gurizão, 23 anos, tá no tricolor, não tem muito espaço, fez 6 jogos nessa temporada, 4 como titular, não é um jogador que ganha muitas oportunidades, até porque ele está bem abaixo na hierarquia, e deve perder ainda mais espaço com a chegada do Gemerson e do Rodrigo Caio. O jogador tem sondagens de equipes não só do Brasil, mas do exterior também, e é um jogador que poderá deixar o Grêmio na próxima janela de transferências. Os nomes dos times interessados ainda são mantidos em sigilo. O Natan, ele tem contrato com o Grêmio até o final de 2026 ainda. Então o Natan é mais um jogador que pode acabar deixando o tricolor nesta janela de transferências. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Estou de plantão, qualquer notícia estará aqui no canal. Grande abraço e até a próxima.